O rubro-negro Jair Ventura está com tempo agora para trabalhar, né? O elenco entrou em folga, só volta amanhã, desde a partida, e só volta amanhã é sábado, né? Hoje é sexta? Isso, amanhã é Hoje sábado. é sexta. Pronto, tem tempo para trabalhar para caramba. O próximo jogo do Sport é dia 4 de outubro contra o Bahia, né? Então os atletas estão de folga até amanhã. Foi um prêmio, né, para todo mundo, inclusive para o próprio Jair Ventura, né? Tá conseguindo bons resultados, tá um elenco, tá um grupo fechado, a gente não tem como não sentir isso do grupo nesse momento, graças a Deus. Nada do que a gente estava conjecturando, né, nesse sentido, que poderia ter, mas nada disso está ocorrendo. A chegada do próprio Thiago Neves está ajudando muito nesse sentido. Os jogadores entenderam que veio para agregar, né, em todos os sentidos. Então, tempo de trabalho. E aí a gente entra agora e perguntando também, não só para você, mas para o torcedor. O que o esporte precisa corrigir? Né? Tá, por exemplo, ontem a gente já colocou aqui, vocês e o torcedor rubro-negro, né, veio ao encontro do que eu estava dizendo. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas Sanders ter sido escalado foi um problema. Para mim, foi um erro do Jair. Né? Então, dá tempo para o Sanders se treinar, corrigir, melhorar psicologicamente, que eu acho que também passa por esse caminho. E dá tempo do que mais? O que é que a gente pode ver assim, você, torcedor, também, para participar aqui na tela, o que é que tem mais para corrigir? Né? Claro, tem muita coisa. Mas eu pergunto aqui agora de cara para você, Joaquim. Você sendo Jair Ventura, o que é que você faria? Joaquim Ventura. O que é que você faria, Joaquim Ventura? O venturismo por um dia, eu vou falar aqui. Pronto, por alguns minutos. Por alguns minutos, verdade. Eu acho que o Jair Ventura tem muito a acrescentar na equipe do esporte. O sistema de jogo, como a gente conversou ontem, o esporte agora dá para ver que ele tem dois sistemas de jogo. O sistema de jogar reativamente contra algumas equipes e jogar propondo o jogo contra outras equipes. Então acho que ele tem esse tempo livre aí para treinar isso. Para ele pegar um dia, vai fazer, a gente vai jogar reativamente agora, vamos ver como a gente pode encaixar. E aí ele encaixa a equipe do esporte para jogar de forma reativa e no outro treino ele já começa propondo o jogo para escalar duas equipes do Leão. É importante sim ter isso, é importante sim ter várias disciplinas táticas, o treinador precisa, e eu acho que vai ser muito importante esse tempo parado aí de jogos para o treinador rubro-negro ajeitar esse elenco do esporte. Fora também entrosamento. A gente sabe que Thiago Neves não está entrosado ainda com o elenco do Leão. Acabou de chegar, jogou um grande jogo, mas jogou bem, jogou tranquilo contra o Corinthians. Então, se entrosar um pouco mais, o Thiago Neves tem tudo para se encaixar nessa equipe do Jair. Outro nome para se encaixar também, Marcos Serrato. Será que Marcos Serrato pode chegar e ganhar a titularidade na equipe do esporte? Acho que os volantes estão jogando bem, mas até com a própria parada aí do Betinho, será que o Marcos Serrato seja um nome para o esporte evoluir cada dia mais com o Jair Ventura? E esse tempo parado pode dar mais entrosamento para ele, tanto para o Thiago Neves. E outro nome que muito bem falado por você é testar e arrumar a lateral esquerda do esporte. Será que o Sander merece ser titular e com esse tempo parado, o psicológico do Sander vai melhorar um pouco mais? Ou será que não dá para o Sander e deixa o Luciano Juba jogar? Nos treinos ele está indo melhor. Então acho que o esporte tem basicamente isso para arrumar sua lateral esquerda e propor dois estilos de jogos para enfrentar certas equipes. Contra um Bahia, por exemplo, se o técnico Jair Ventura se sentir ameaçado contra o Bahia, ameaçado que eu falo não de só perder o jogo, mas ameaçado de receber muita pressão, então ele pode encaixar a equipe de forma reativa. Mas se ele sentir que o Bahia não está vivendo uma grande fase, a gente sabe disso, o Bahia não está vivendo uma boa fase, e que dá para apertar a equipe do Bahia, vamos propor jogo, e dá para fazer isso até durante a partida, tanto que no jogo contra o Fluminense, ele marcou pressão. É um estilo reativo, mas que marca pressão durante 20 minutos. E ele pode treinar muito isso nessa equipe do esporte com esses dias parados. Eu acho que a disciplina tática dele é essencial nessa equipe do Leão e cada dia mais pode melhorar. E um tempo parado também é bom até para os jogadores, né? Porque tem jogo quarta, jogo final de semana, jogo quarta, jogo final de semana. Agora não, faz um descanso até muscular e psicológico nos jogadores, apenas treinando, tranquilizando os jogadores. E aí já ter até uma vitória, muita gente falando que pode dormir tranquilo no final de semana
porque o Sport já venceu a rodada e só enfrenta o Bahia depois. Então acho que isso também, o psicológico, é muito importante para o elenco do Sport e até para o Jair Ventura testar novas armas para o resto dessa Série A. Dentro dessas novas armas, eu estava pensando aqui, lendo o que o torcedor está colocando, que eu tenho que ler, né, para algum palavrão ou outro não ir para a tela. Claro, né? Inclusive, eu peço a vocês, se quiser que a frase, né, o comentário vá para a tela, palavrões não irão, ou chamar alguém disso, daquilo, esculhambando, não vai. Vai como desabafa aí no YouTube, que a gente não pode fazer nada. Mas aqui, para aparecer na tela, não dá, né? Tem que ser uma coisa inteligente, mas não, tem que ser inteligente o comentário. Eu fico imaginando, Joaquim, eu queria que você mentalizasse comigo, Thiago Neves, como é que a gente pode trabalhar o Thiago Neves, o Joaquim Ventura, eu ia dizer, ó, o Jair Ventura, vai falando errado, vai complicar, trocando, que daqui a pouco complica o cérebro. O Jair Ventura tem várias situações, eu vi aqui o torcedor falando do Sander, concordando comigo, você também. A zaga não precisa, claro que precisa, né? Nunca é pouco trabalhar as falhas internas. Inclusive, por exemplo, marcação, né? Não só marcar por zona ou a bola, por altura. Eu vi nos primeiros jogos, eu comentei aqui na zaga, só para citar alguns probleminhas que são fáceis de ir atrás. Maidana marcando um jogador muito baixo e o Adrielson marcando um jogador muito alto. Quando a gente sabe, isso é o básico, né? Pela altura, né? Principalmente pela altura, não dá para fazer o contrário. E jogador baixinho fora da área, porque né, não dá para. O baixinho tem que ter velocidade, né? Baixinho geralmente tem velocidade e aquela coisa de contra-ataque. Mas eu queria ouvir de você com relação ao Thiago Neves, a melhor forma. A primeira participação dele como atleta do esporte, gostei, claro que gostei. Deu nova vida, deu tudo. Mas eu não sei te explicar ainda, mas eu senti que, claro, o ritmo chegou, o clima, que a Barra é úmido aqui em Recife, inclusive ele fala em uma das entrevistas, mas faltou mais alguma coisa. Claro, eu estou analisando o jogo, não estou levando em consideração que ele chegou, que é a primeira partida. E o que seria essa coisa? Não sei se você também percebeu. Onde ele se encaixaria melhor ali? Está na posição correta ali? Foi colocado correto? Ou ainda dá para fazer outros testes com o Thiago Neves? Não, acho que ele está assim na posição correta, armada pelo Jair Ventura. Como o próprio Matheus Schuller ontem falou, ele fechava ali o meio de campo e era sempre o Sport, em alguns momentos, jogando no 4-4-1-1 e depois jogando no 4-4-2, a equipe do Sport. Mas sempre o Thiago Neves, sempre estava no meio do campo. Claro, tinha algum momento que ele abria pela ponta, até para dar dinamismo pro ataque rubro-negro. Mas sempre ele estava no meio de campo e o Jonathan Gomes e o Lucas Mugni abriam um pouco mais para fazer essa triangulação com ele. Então, acho que sim, o Thiago Neves tem que jogar ali no meio, porque ele tem mais visão de jogo. Ele recebendo uma bola ali, ele pode abrir tanto no Patrick quanto no lateral esquerdo, seja o Sander ou o Juba. Então, acho que é essencial o Thiago Neves jogar dessa forma. E mais essencial ainda é a vontade que ele teve no começo do primeiro tempo de entrar como buscar a bola, de pelo menos ir lá nos volantes. Ele viu que, claro, o Ricardinho tem aquela qualidade de saída de jogo mais que o Marcão. O Marcão é mais defensivo. Mas o Thiago Neves tem mais qualidade que eles. E eu já acho que pediu isso a ele, Thiago, se tiver algum problema, a gente não estiver conseguindo propor o jogo, desce um pouco mais. E eu acredito que ele fez isso. Eu acredito que durante a partida, o Thiago Neves, alguns momentos, vinha até os volantes para receber a bola e procurar criar alguma coisa. Então, eu acho que a escalação do Thiago Neves foi bem feita assim. E em relação ao sistema defensivo que você falou, claro, tem que aprimorar sempre. Não adianta dizer que está tudo perfeito. Não está perfeito. Tem que aprimorar. E eu acho que a principal arma do Jair Ventura está sendo isso, a defesa rubro-negra jogando por zona. Por quê? Como eu falei antes, o Maidana, durante a época do Daniel Paulista, ele pegava algumas bolas, ele ia marcar no volante, ele ia cobrir alguém. Não, hoje não. Hoje o Maidana faz a dele, ele tá ali na zaga. Adrielson faz a dele. O Marcão ou o Ronaldo fazem a dele. Eles ficam lá de frente para a bola. Então assim é muito fácil de marcar. Um meia que tá vindo de costas e depois pega a bola, domina de costas para o volante, é muito mais fácil para o volante se você tá olhando o que você vai ter que fazer. Principalmente até para o Marcão, não falo nem tanto do Ricardinho, mas para o Marcão e para o Ronaldo, porque eles são jogadores mais de pegada. Então, para eles é muito fácil cobrir apenas a dele. O Ricardinho não, tem que se desdobrar um pouco mais.
fecha o meio e fecha as costas do Patrick. E essa movimentação do sistema tático do Leão tem que ser treinado sempre. Não adianta achar que tá tudo certo. Tem que ser treinado sim. Porque qualquer vacilo individual de qualquer jogador quebra o sistema tático todo do Leão. Então tem que ser treinado todos os dias. Como a gente fala, futebol também é prática. Tem que praticar. E eu acho que se ele praticando dessa forma, dá certo na equipe do Sport. E outro ponto que eu venho falar, que eu até citava, que o Sport poderia ir com 3 zagueiros. E se fosse 2 zagueiros, para mim era o Adrielson e o Chico. Mas eu acho que o Maidana se encaixou muito bem nessa equipe do Sport. É isso que eu ia dizer agora. Você estava direto com o Adrielson e Chico. Que, claro, estou brincando, mas à época a Maidana estava dando raiva, né? Lento, enfim, as jogadas eram muito por cima dele, vários gols nas costas do Maidana. Não tiro a razão de você, não. Inclusive, eu assino o que você falava naquela época. Mas hoje o futebol é tão louco que hoje a gente diz que Maidana né? E é mesmo, não é porque é loucura, não, é porque é mesmo. Tá jogando muito, fazendo jogos, claro. É pênalti. Cara, vai bater pênalti com a camisa de um clube como o Sport? Meu amigo. Os pênaltis dele, Alessandro. O cara vê Cássio daquele tamanho e vai bater daquela forma. Eu até falei, não tinha mais dano bater, não, porque ele vai bater bem devagarzinho. Aí o cara vai lá naquela frieza pra cá, se desloca totalmente. Daquele passinho dele ali, que aquilo ali é frescura. Não é frescura. É frescura, eu digo logo. É frescura. Mas ele faz aquele caqueadinho, velho. Mas aquilo ali faz parte da observação dele para o goleiro. O goleiro sai, é que ele mete a bola, porra. E a gente sabe... Diz. A gente sabe que hoje em dia tá tendo cada vez mais defesa de pênalti, porque os goleiros estão sendo treinados para isso. E hoje o reflexo deles está muito alto. A elasticidade dos goleiros estão maiores do que era antes por causa dos treinamentos. Então hoje eles esperam o cobrador bater e eles sabem que ele consegue chegar ali no canto. O Maidana, eu não consigo entender o que acontece com o Maidana, ele é muito frio batendo pênalti, Alessandro. Ele vai pertinho da bola. Incrível, e o goleiro fica, e agora? Eu fiquei com o coração na mão, para não dizer outra coisa aqui, quando eu vi Cássio daquele tamanho, imaginei 7 metros, eu olhando para 7 metros e um homem daquele com aquela envergadura. E ele batendo daquele jeito, porque ele não bate forte. No dia que ele perdeu o pênalti... Peraí. No dia que ele perdeu o pênalti, ele vai... o goleiro pega. Porque ele é preciso demais. Mas a precisão, um dia... né? Enfim, deixa eu bater um pouquinho aqui para não chamar. Verdade, até porque quase todo jogo tá tendo pênalti pro Sport. Não é porrada que ele bate, não, cara. É colocada e preciso. Olha pro cara como se fosse um gavião, velho, olhando assim pro olho no olho. Parece uma... É linda. A batida é bonita pra caramba. Agora, que a gente fica naquela travada... Porque se você pelo menos enfrenta um goleiro mais... Não vou falar mais fraco. Pode me dizer mais fraco, até porque a gente sabe do tamanho do Cássio. Mas um goleiro um pouco que não é tão pegador de pênalti, por exemplo. Aí tranquilo, vai, Maidana, e desloca o goleiro. Mas a gente vê um Cássio, o cara vai lá e dá uma lapada em algum canto ali, porque ele vai chegar na bola. E o Maidana bateu daquele jeito. O cara bater forte, tem ainda a expectativa do goleiro ir na bola e a danada entrar. Mas o que eu tô dizendo é que do jeito que ele bate, o goleiro, se der a sorte, né, e fizer a leitura, né, adivinhar, sei lá, aquela coisa toda, o goleiro pega. Por mais que seja colocada, sai antes, sei lá. Mas o sair antes também é complicado. Falei besteira agora, porque ele espera o AP do goleiro, né? Ele espera o danado do goleiro, mas não palavrão, para poder bater, bicho. Acho que o goleiro, se o goleiro pular antes na cobrança dele, o goleiro toma o gol, porque ele espera até o momento. O goleiro tem que ter realmente o reflexo e a elasticidade para ele bater. Então tem que esperar ele escolher o canto. Se você for escolher o canto antes dele bater, ele faz o gol em você facinho. Deixa, antes que eu esqueça aqui, Edivaldo de Moraes deve beirar comigo de idade. Edivaldo Moraes, João Andrade, a galera dizendo aí quem era o lateral, João Pedro. Isso mesmo, João Pedro. Tive o privilégio de treinar contra João Pedro, né? Que era botar juvenil contra júnior, aí eu chamava pro júnior para treinar, aquela coisa toda, aí eu joguei com essa galera, e João Pedro, negão forte, chegava cedo, trabalhador pra caramba,
era um dos diamantes, vamos dizer assim, que era mesmo do saudoso também, né? Nereu Pinheiro. Os dois devem estar conversando lá por cima, lá no céu, nesse sentido aí, né? Enfim, eu estava conversando hoje pela manhã, mudando aqui um pouquinho a baila, mas a gente ainda vai falar de trabalho. Eu acho que a gente não esgotou o assunto, não, né? Não, acho que não. A gente tem muito a falar aí, porque o Jair Ventura tem muito tempo para trabalhar. Mas só colocando aqui que talvez ele foi dormir